Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente. Daqui a pouco eu explico o motivo, tá? Dessa aula diferente. Mas hoje, ao invés do nosso encontro síncrono, eu resolvi gravar as explicações para vocês. Então, assistam, né? As explicações em relação ao plano financeiro, tá? Isso excepcionalmente nessa semana, tá bem? Então, hoje a gente começa a falar do plano financeiro. O plano financeiro é a parte mais extensa e uma das mais importantes aí do plano de negócios. E costuma ser um trecho que dá bastante trabalho, por envolver contas, envolver orçamentos, registros, né, de custo de matéria-prima, de gastos mensais, enfim. Mas se vocês forem fazendo item a item, que é como eu vou explicar aqui para vocês, vocês vão ver que é bem possível e tranquilo de se fazer, tá? E além disso, eu reservei aí 3, 4 semanas para a gente poder trabalhar aos poucos, então por etapas, né? Nesse plano financeiro, tá? Então hoje eu vou explicar cinco tabelas do plano financeiro. E essas 5 tabelas que eu vou explicar para vocês, pessoal, vocês apresentem na semana que vem. Então, conforme eu for explicando aqui para vocês, vocês já procurem ir sintetizando essas informações para apresentar na semana que vem, como a gente vem fazendo ao longo do semestre. Tá? Então, eu vou falar rapidamente sobre como se calcular os investimentos fixos, o capital de giro, os investimentos pré-operacionais, e aí somando esses 3 valores, a gente vai ter a soma do investimento total, e a gente vai começar já a falar um pouco também sobre estimativas de vendas da empresa. Tá? Então, eu vou seguir usando o manual do Sebrae para explicar para vocês. Tá? Bom, por que eu não vou poder estar sincronamente hoje, né? Como a minha tese de doutorado fala sobre inovação, eu me inscrevi nesse evento, o Salt Summit, que está começando hoje aqui em Porto Alegre, e ele é o principal evento do mundo assim, de inovação e está acontecendo aqui em Porto Alegre. Né? Então, acabei me inscrevendo e vou passar o dia, hoje, amanhã e sexta-feira, ali no cais do Porto, aqui no cais da Mauá, em Porto Alegre, participando, porque isso se relaciona muito aí com a minha tese, tá, pessoal? É somente por esse motivo que eu não vou poder estar com vocês hoje de noite, mas resolvi deixar a sala gravada para vocês não terem nenhum prejuízo em relação ao conteúdo, tá? Se ficarem com alguma dúvida pontual, me mandem lá no WhatsApp ou me mandem por e-mail, né? Bom, então, a primeira planilha, pessoal, vamos lá então ao plano financeiro. Tá? Isso aqui tudo está no manual do Sebrae. Primeiro item, né? Quais são os investimentos fixos da empresa? Então, quais máquinas e equipamentos essa empresa vai precisar? Então, se a gente for pegar o caso lá da cervejaria artesanal, por exemplo, quais equipamentos são necessários? Né? As ferramentas, coloquem nessa planilha todas as máquinas e equipamentos, a quantidade, os valores unitários e a soma, né? Por exemplo, se tem 2 máquinas iguais, qual é o valor total? E puxem um somatório. Aqui, pessoal, vocês têm que ir atrás de orçamentos, né? De quanto é que custa essa máquina, quanto custa o tal equipamento, vocês vão ter que ir atrás, junto aí com os empreendedores. Da mesma forma, os móveis e utensílios, então, tem mesa, tem cadeira, tem estante, tem geladeira, tem fogão industrial, né, panelas. Então, vejam bem, uma coisa são máquinas e equipamentos, e outra coisa são móveis e utensílios. Tem uma diferença bem grande, né, entre o que é uma cadeira e o que é sei lá, uma máquina que vai fazer a costura dos tecidos, por exemplo, né? Então, coloque em cada tabela, as tabelas são bem parecidas, mas cada tabela é para uma coisa diferente. Então, façam orçamentos, né? Corram atrás desses valores, porque são investimentos que os empreendedores vão ter que fazer. Por último, não é algo obrigatório, né? Caso tenha algum veículo. Não é algo obrigatório, assim, tá? Então, esses tempos a gente fez um plano de negócios onde o investimento fixo, 90% era um veículo e 10% eram os equipamentos, então a gente até avaliou que não valia a pena fazer a compra do veículo, né? O empreendedor já tem um veículo usado,
puxa a tabela AFIP desse veículo usado e conta como um investimento. Registra aqui, porque é algo que vai ser de uso da empresa, né? Então, se a empresa vai usar um veículo para fazer entrega, por mais que o empreendedor já tenha, coloquem aqui na descrição, né? O veículo X, puxem o valor atual desse veículo lá na tabela AFIP, vocês conseguem uma cotação mais ou menos assim de qual é o valor do veículo, porque isso, enfim, faz parte do investimento. Tá? Depois, pessoal, eu vou pedir uma atenção bem específica. Então, essa primeira parte que eu expliquei agora há pouco é bem tranquila de se fazer. Tá? A segunda é o capital de giro. Eu diria que essa é a parte mais delicada de toda essa aula que eu vou dar para vocês. Tá? Por que é a parte mais delicada? Porque capital de giro é o que geralmente os empreendedores dizem assim, eu quebrei porque eu não tinha capital de giro na minha empresa. Né? Então, como a gente está montando um plano de negócios, a gente precisa prever qual é o capital de giro necessário para que essa empresa não quebre. Né? Se a empresa quebra porque não tem capital de giro, a gente pode projetar um capital de giro suficiente para a empresa sobreviver durante o período inicial dela. Então, vão ser esses recursos para, por exemplo, uma compra do estoque inicial, se a gente está falando lá da cervejaria, no caso, quanto de recurso eu preciso para comprar o primeiro lote de matéria-prima para produzir as minhas primeiras cervejas, né? Até eu conseguir vender esse primeiro lote e conseguir ter algum recurso. Mas vejam bem, talvez mesmo tendo vendido todo esse primeiro lote, talvez não seja o suficiente para eu começar a pagar todas as contas da empresa com esse dinheiro, né? Porque talvez vai estar vencendo a primeira conta de luz, a conta de água, e a empresa não começou a gerar capital suficiente para que as próprias vendas sejam suficientes para pagar as contas da empresa. Então é necessário, assim como colocar uma máquina, colocar uma cadeira, colocar uma mesa na empresa, a gente precisa investir um capital de giro, ou seja, tem que ter um dinheiro, né, para os primeiros meses da empresa. Tá, mas quantos meses, professor? Depende. Essa empresa, talvez ela precise recurso para 3 meses, talvez ela precise recurso para 1 mês, e ao final do primeiro mês ela fez ótimas vendas e aquele dinheiro já vai ser suficiente. Cada caso vai ser um caso diferente, né? Então, nesse item, vai depender das características do setor, se tem um giro mais rápido de vendas ou se não, né? Vamos supor, eu vou começar a produzir mel. Poxa, mel vai demorar até tu fazer a tua primeira venda, né? Eu vou vender pastel. Bom, pastel tu comprou hoje tu já vende e já tem um recurso no teu caixa, né? Então, vai depender de cada característica de cada setor, da rapidez com que vocês transformam a matéria-prima em dinheiro, né? De forma bem simplificada é isso. Quanto tempo eu fico entre o gasto que eu fiz com a matéria-prima até eu receber o dinheiro das minhas vendas? Para cobrir esse período, eu preciso de um capital de giro. Quanto menor for esse período, menor a quantidade de capital de giro. Quanto maior for esse período, maior a minha necessidade de capital de giro. Né? Então, eu vou começar explicando aqui para vocês, pessoal, a minha estimativa de estoque inicial. Então, para começar o cálculo, né, agora, assim, dada essa explicação inicial, né, eu preciso estimar o meu estoque inicial. No caso aqui que a gente tem a cervejaria, que se trabalha com produto físico, né, a questão dos tecidos, lá das mantas, que também vai exigir um estoque físico, são produtos que vão ser vendidos, a gente tem que ter um estoque inicial de matéria-prima, né? Então a gente vai descrever aí tudo que tem que ter para se formar esse primeiro estoque da empresa, né? Também não tem assim uma regra, precisa de tanto. Vocês vão ter que sentar com o empreendedor e definir juntos qual vai ser o tamanho do estoque inicial. Porque para esse estoque inicial vocês vão ter que injetar recursos na empresa para fazer essa primeira compra. Tá? Então essa aqui é a ideia, esse é o primeiro valor a ser calculado. Quanto que vocês vão gastar para fazer a compra do primeiro estoque de matéria-prima de vocês. Tá bem? E esse primeiro estoque tem que ser bem pensado, essas quantidades. Né? Não pode ser uma quantidade muito pequena, mas também não pode ser uma quantidade muito grande.
Cada setor vai ter o seu, né? Cada empresa vai ter o seu estoque inicial adequado para começar, tá? Empresa que não tem produto físico, pessoal, não vai ter estoque inicial, né? Se vocês vão trabalhar com consultoria, não tem que ter estoque físico nenhum, né? Então não vai ter esse item, tá? Vocês não vão ter esse item, quem trabalha com serviço. No caso do turismo rural, teria sim um estoque de produtos, aqueles produtos físicos que vão ser vendidos, tem que se prever um estoque inicial de água, de refrigerante, enfim, tudo que for tangível, tá? Isso aqui eu já expliquei, né? Então, são os recursos aí necessários, né, para comprar, para cobrir os custos da empresa, né? Aqui também o material traz, então, uma explicação, né? Aqui vejam bem, pessoal, vocês não vão conseguir fazer todo o cálculo desse item já para a semana que vem, tá? Por quê? Porque vocês ainda não têm esse item aqui, ó, dos custos fixos mensais, vocês ainda não têm. Vocês ainda não têm os custos variáveis, né? Mas o que eu acho que é importante vocês saberem? Que esse total B aqui, esse caixa mínimo, né? Ele depende desses dias aqui. Então, o que vocês podem começar a fazer é quanto tempo os estoques, né? A matéria-prima que vocês têm, ela é o suficiente para produzir quantos dias? Isso é uma pergunta que vocês podem começar a refletir sobre, né? Como responder. Quanto tempo os fornecedores que vocês compram matéria-prima dão para vocês de prazo? Porque se eles dão 30 dias de prazo para vocês, que ótimo, porque vocês vão ter a matéria-prima sem ter desembolsado nenhum dinheiro ainda. Isso é bom para vocês. Agora, se eles não dão nem um dia, vocês têm 0 dias de prazo médio de compras, né? Isso acaba prejudicando porque vão ter que pagar a matéria-prima já, bem dizer, à vista, vão ter que desembolsar esse valor, processar ela para depois vender. E vender também não significa que vocês já vão receber no ato da venda. Então, também vai depender daquele prazo médio de vendas, que é essa primeira informação aqui. Quanto mais prazo de vendas vocês derem para os clientes de vocês, então, por exemplo, eu vendo a cerveja, mas eu não recebo à vista, eu vou receber em 30 dias. A empresa de vocês vai ter que ter um capital de giro para suportar esses 30 dias que vocês estão dando para os seus clientes tomarem a cerveja deles, tá? Então, essa relação entre o prazo que vocês ganham dos fornecedores de vocês, quantos dias o fornecedor dá para vocês, com os dias que vocês dão para seus clientes. Isso tudo é o fluxo, né, total, né, de prazo total, né? Então, só que, claro, vocês ainda não vão conseguir fazer o cálculo nesse instante, né, desse caixa mínimo, porque vocês ainda não fizeram o cálculo do custo fixo mensal, nem do custo variável mensal, tá? Mas vocês já podem ir atrás dessas informações aqui. Prazo médio de vendas, necessidade média de estoques, prazo médio de compras. Isso vocês já podem ir descobrindo qual é, né? Ou seja, vocês precisam de capital de giro para quantos dias? Essa informação vocês já podem trazer para a semana que vem. Tá? E aí na semana que vem eu explico como que vocês fazem o cálculo, né, desses outros itens na sequência do plano financeiro. Tá? Então, procurem ao menos chegar nessa primeira informação. Quantos dias, né, vocês precisam de capital de giro para quantos dias de operações? Essa é uma informação que vocês podem apresentar. Então, podem apresentar essa primeira tabela aqui na próxima aula, tá? Enquanto a gente depois vai buscar essas outras informações. Então, essa parte que eu expliquei agora há pouco aqui, então, o capital de giro eu acho a parte um pouco mais delicada, tá? Depois, pessoal, os investimentos pré-operacionais é mais tranquilo, né? É tudo que vocês vão gastar antes de abrir a empresa. Então, tem que fazer alguma reforma na sala, tem que pagar para um arquiteto fazer um projeto, tem que divulgar,
tem que pagar alguma assessoria, algum consultor, algum contador, tudo isso antes da empresa abrir, né? Tem que pagar alvará, alguma certidão, algum documento, registro no cartório, vocês têm que fazer algum curso, tem que ter alguma certificação para abrir a empresa, enfim, tudo isso entra como investimento pré-operacional. Eu vou dar um exemplo, né? Quando eu fiz aquele plano de negócio há mais de 10 anos atrás, o gasto que a empreendedora teve comigo, ou seja, ela me pagou como uma consultoria, entrou como uma despesa pré-operacional dela, né? Ela fez um gasto antes de abrir a empresa, ela fez um gasto para ter um plano de negócios antes de abrir a empresa. Tá? Então, todos os gastos que são feitos antes da empresa abrir, investimentos pré-operacionais, põe numa tabela, né? Não necessariamente apenas esses itens, podem ter mais itens aqui, né? Outras despesas, vocês podem abrir os outros tipos de despesas. Então, vocês vão ter que descobrir todas as despesas que foram feitas ou que precisam ser feitas antes do negócio abrir. Por que é interessante isso, né? Porque o empreendedor vai ter uma noção de quanto ele vai gastar antes de começar a empresa, ou seja, ele nem começou a empresa e já vai ter bastante despesa, né? Na consultoria que eu fiz, ela previu uma reforma, aproximadamente 80 mil reais de reforma, era uma reforma grande para a época, né? 80 mil reais há 10 anos atrás, só que ela gastou 130 mil, né? Então, reforma é aquela coisa, tu tá arrumando uma parede e descobre que tem que arrumar outra, um encanamento, enfim, né? É bom fazer orçamentos, assim, e não chutar os valores, tá? Principalmente de reformas e adequações, tá? Então, somem esses 3 itens que eu expliquei, os investimentos fixos, o capital de giro e os investimentos pré-operacionais, puxem um somatório e vocês vão ter um investimento total, né? Vamos supor, tem que gastar 80 mil reais. Vai dar esse total 1, mais 2, mais 3. Vai dar 80 mil reais, né? Vamos supor, tá? Bom, destes 80 mil reais, quanto que o empreendedor vai colocar de recurso próprio? Vamos supor, ele vendeu o carro, vendeu algumas coisas dele, vai conseguir 50 mil reais. Os outros 30 mil ele vai conseguir de financiamento, né? Pode ser. Então, pode ser dessa forma. Então, expliquem depois, aqui nessa segunda tabela, como que os recursos, quais vão ser as fontes do recurso para esse investimento, tá? Certo? Tranquilo essa parte aqui, né? E por último, né, da explicação de hoje, a gente já vai começar a fazer uma estimativa de quanto que essa empresa vai faturar por mês. Então, vocês puxem uma lista de todos os produtos, né? A quantidade estimada de vendas, o preço de cada um desses itens e quanto é que vai se faturar na empresa para o primeiro mês, isso daqui. Tá? Então, façam essa planilha aqui para o primeiro mês de venda. Quando é janeiro? Não sei, daqui a pouco a empresa vai começar em março, vai começar em abril, né? Então, faça essa projeção mensal de cada item, também não pode ser um chute assim aleatório, tem que ser algo pensado aí junto com o empreendedor. E depois, né, pessoal, projetem para o primeiro ano. Então, se é cerveja, é provável que os meses de verão vão vender mais do que os meses de inverno, talvez. Então, pensem na sazonalidade do negócio que vocês estão elaborando o plano, tá? Então, descubram quais meses tem mais venda, quais meses tem uma venda menor. E depois que vocês entenderam o comportamento do primeiro ano, então essas oscilações, no verão eu vendo mais, no inverno eu vendo menos, ou vice-versa, enfim, se for vinho vai ser o inverso, provavelmente. Projetem o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano e o quinto ano, pensando em aumentos gradativos, né? Porque espera-se que uma empresa venda mais no segundo ano do que no primeiro. Espera-se, né? Qual vai ser esse aumento que vocês projetam? Façam isso até os 5 primeiros anos, por enquanto. Tá? Façam isso, então, para a próxima semana. Então, é bastante coisa, né? Mas vão pensando em, como eu expliquei para vocês, né? Vão pensando em cada uma dessas planilhas, né? Desde a 5.1 a 5.2, vão fazendo uma a uma. Sugestão, pessoal,
façam no Excel. Não façam no Word. Façam no Excel, porque depois essas planilhas vão ter que se conversar, né? Elas vão ter que, o resultado de uma pode ser usado como item da próxima planilha, né? Para vocês não ficarem ter que refazer tudo. Então já façam no Excel. Abram uma aba para cada uma dessas planilhas, né? E deixem tudo num arquivo só. Tá ok? Tem lá o grupo no WhatsApp, se vocês tiverem dúvida, quiserem mandar e-mail, quiserem mandar um áudio, quiserem marcar uma orientação, fiquem à vontade, tá? Vocês têm espaços para isso, tá? Então, semana que vem, então, é com vocês. Tragam esses itens para a próxima semana. Eu tento contribuir de alguma forma. E na próxima semana eu explico o restante do plano de negócios para vocês, como fazer os outros itens, né? Que são 12 ou 13 itens no plano financeiro, tá? Então, um abraço para vocês. O ideal é que vocês assistam hoje já esse vídeo, né? E corram atrás dessas informações para irem montando o plano financeiro, tá bem? Um grande abraço para todos e todas e vejo vocês sincronamente na próxima semana, tá? Certo? Um grande abraço e até mais, pessoal.